Graça e paz, amados irmãos. Está tudo bem convosco? Que Deus vos abençoe. Olhem, venho aqui por este meio trazer mais uma mensagem, uma palavra, ok? Aqui um estudo da palavra de Deus, aqui desta linha de estudos que eu tenho estado a fazer desde Gênesis 1, ok? Desde o começo da Bíblia, até já fizemos Gênesis 2, aqui o versículo 1 ao versículo 3. Falámos sobre a questão do sábado também. Aconselho vocês a verem o meu outro vídeo que está lá atrás, que fala sobre o sábado, ok? Neste momento eu quero falar então, quero fazer um estudo expositivo da continuação, ok? A continuação do capítulo 2, que vai desde o versículo 4 até o versículo 17. Quero falar aqui de Gênesis 2, do 4 a 17. É um estudo expositivo que eu também já iniciei e quero continuar a fazer com vocês. Está bem, irmãos? Vamos à leitura da palavra de Deus. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não o tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra, e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fogo da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Ávila, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bedélio e a pedra sardónica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Ituquel. Este é o que vai para a banda do Oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Glórias a Deus. Então o que é que podemos ver neste texto, ok? Vamos ver o que é que nós podemos ver neste texto. Gênesis 2, a partir do versículo 4. Estas são as origens dos céus e da terra. A origem no hebraico quer dizer toldot. Toldot, origens ou gerações. Ok? São as origens, o começo, né? Gerações, origens dos céus e da terra. Quando foram criados. Ok? O que é que podemos ver mais neste texto? Este texto é dividido por duas grandes partes. Ok? É dividido do versículo 4 ao 14, fala do cenário geral. Fala aqui do cenário geral dos céus e da terra quando foram criados. A partir do versículo 15 ao versículo 17 fala da ordem que o Senhor Deus deu a Adão, o homem. Ok? O versículos 4 a 14 o cenário geral. O versículo 15 ao 17 fala sobre a ordem que Deus deu a Adão. O capítulo 2 demonstra uma atmosfera de paz, harmonia e encanto. Ok? Aqui do 4 ao 17. Aqui no capítulo 2 do 4 ao 7 nós vemos o relato do homem com o fôlego da vida. Ok? O relato do homem com o fôlego da vida. Foi feita alma vivente. O versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou. E soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O ser humano tem o sopro diretamente que vem de Deus. Tem o sopro diretamente de Deus. E a partir daí formam-se novos seres humanos, né? Através do ato sexual, da koinonia, entre o homem e a mulher, a fecundação, e vem mais seres humanos que têm este sopro dentro deles, o espírito do homem, ok? O espírito humano soprado diretamente por Deus. E é isso que nos difere dos animais, por exemplo. Os animais não têm um espírito soprado por Deus, ok? Mas, se não estou em erro, têm a alma vivente, ok? Continuando. No versículo 7 tivemos a formação do homem do pó da terra. Até faz lembrar de vários trechos bíblicos
que falam que diz do pó vim e para o pó eu vou. Né? Nós vimos do pó e nós para o pó vamos. Faz lembrar quando Jó falou: no sair do ventre da minha mãe não voltarei para lá. No sair do ventre da minha mãe não voltarei para lá. Também no sentido de que, nesse sentido da finitude das coisas, ok? E aqui fala a formação do homem do pó da terra. Do pó nós vimos, para o pó nós voltamos. A vitalidade do homem e a dinâmica interna vêm diretamente de Deus. Okay? Qualquer outro objeto de afeto e esperança do homem é ilusão. Fogo da vida Mishmat Shahim. Hebraico Mishmat Shahim. Alma vivente Nefesh Shayah. Alma vivente Nefesh Shayah. Versículo 7, como eu expliquei, onde o ser humano difere dos animais, o processo de criação do homem. Lembremos 1:26 de Gênesis, que o Senhor fala: façamos o homem à nossa imagem, né? Conforme à nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. 27. E criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E depois vem a ordem de Deus: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então aqui no 2:7 nós vemos: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Do pó vim, para o pó vamos, né? Para a terra, né? E soprou em seus narizes o fogo da vida. E o homem foi feito alma vivente. Ok? Glória a Deus. Do versículo 8 ao 14, aqui vemos o jardim Gan, lugar fechado, o jardim do Éden, né? O jardim do Éden, da banda do Oriente. Éden em si, a palavra Éden não é traduzida, mas é transliterada do hebraico para o nosso idioma, ok? Éden significa prazer ou delícia. O jardim das delícias, o jardim dos prazeres, o jardim das delícias, onde sabemos que tudo aquilo que Deus faz é perfeito e bom. E Adão tinha sido introduzido neste espaço perfeito e bom, ok? Que Deus tinha criado, mesmo para ele desfrutar, ok? Da comunhão com Deus, mas para desfrutar daquele belo espaço. Glórias a Deus. Parece indicar uma região, talvez no Vale da Mesopotâmia, por ali. A Mesopotâmia inferior, ou mesmo ali na Arménia, para aqueles lados ali. Não existe uma conclusão definitiva sobre essa questão. Tanto que os teólogos e também os estudiosos não têm tipo uma resposta definitiva sobre onde era claramente o Éden, nesse sentido. Ok? Fala-se que é ali no Vale da Mesopotâmia, fala-se ali na Arménia. Ok? Continuando. Versículo 9, é introduzida a árvore da vida, ok? E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência e do bem e do mal. Vejam, a árvore da vida estava no meio do jardim. O que é que na Bíblia significa a árvore da vida? A árvore da vida significa a fonte da vida, a qual o homem, depois que pecou, teve que ser separado. Nós vemos isso em Gênesis 3, 22 a 24. Ok? Depois que o homem pecou, houve esta separação da árvore da vida e ela volta a aparecer em Apocalipse, ok? E aqueles que vão herdar a vida eterna em Cristo Jesus, aqueles que herdam a vida eterna vão se alimentar desta árvore da vida, ok? Interessante. A árvore da vida é mencionada em Provérbios 3:18, 11:30, 13:12, 15:4, onde, em sentido figurado, ela representa a fonte de felicidade, sabedoria e esperança, ok? Também é encontrado em Apocalipse 2:7 como o dom supremo para o crente fiel e como símbolo da vida eterna. E tem em Apocalipse 22:2 e 22:14, ok? Que fala sobre a árvore da vida. E interessante irmãos, que a ordem, e nós vamos ver no texto bíblico, a minha tradução é a ARC, a Almeida Revista e Corrigida. O interessante ver no registro bíblico que não havia proibição nenhuma para a árvore da vida ao início. Ou seja, não haveria proibição, isto está na Bíblia, não haveria proibição de Adão comer da árvore da vida. Mas entendemos pelos relatos bíblicos que ele não a comeu. Ok?
Ele logo depois foi separado dela. Ok? Continuando. Árvore da ciência do bem e do mal. E já vou fazer mais um recapitular. Vamos recapitular depois aqui o texto antes de fecharmos, ok? Vou agora fazer esta explicação também dos outros pontos e vamos recapitular o texto para fechar, ok? Árvore da ciência do bem e do mal, onde havia a proibição para o homem comer. Dois opostos, bem e mal. Gênesis 3.5 fala que este poder é atributo de Deus. 3.5 de Gênesis diz que estava a serpente a falar à mulher e diz: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ok? Deus tem conhecimento de todas as coisas, tanto do bem como do mal. Ok? O homem aqui não tinha conhecimento do mal. Ok? Porque o homem não tinha pecado. Mas Deus tem conhecimento do mal, não porque Deus pecou, porque Deus não peca, porque Deus não erra. Ok? Mas Deus tem conhecimento daquilo que é bom, daquilo que é mau. Ok? E deixem-me dizer-vos, sem me alongar aqui neste tópico, que o mal é a consequência daqueles que não fazem o bem, ok? Pois fala-se também na rebelião do diabo e tudo isso, ok? Que veio também para trazer distúrbio à terra. Até fala lá no livro de Jó, de onde vens, que até os filhos de Deus estavam-se a apresentar diante de Deus e apresentou-se Satanás entre eles, o diabo. E Deus disse a Satanás: de onde vens? E ele respondeu: de rodear a terra e passear por ela, ok? E em Pedro vai falar que ele anda ao redor da terra para tentar as pessoas, ok? Fala em Pedro que o diabo anda em vosso redor rugindo como leão. Até podem ver o versículo está em Pedro, se não estou em erro. Rugindo como leão, procurando a quem possa tragar, ok? Isto é muito importante, porque é no sentido que ele anda na terra e de rodear a terra e passear por ela, ok? Que ele anda à procura de quem possa tragar. Vamos continuar aqui o nosso estudo então. Então é no sentido de que Deus conhece o mal, no sentido de que o mal é a consequência daqueles que não obedecem, ok? É a consequência que vem daqueles que não obedecem a Deus, ok? E depois mais tarde podemos também ver, e a consequência do pecado também vem todo o tipo de mal. Em Isaías Deus fala: eis que eu crio o mal, ok? E aqui o mal é no sentido, mesmo nesse sentido, das consequências daqueles que se afastam de Deus, daqueles que não obedecem os mandamentos de Deus, também sofrem as consequências, ok? Nesse sentido, e também é o mal por causa do nosso pecado de seres humanos. Deus não peca, ok? É nesse sentido. Então, continuando, Provérbios 15.3 faz a afirmação clara de que é equivalente à omnisciência. Deus é a fonte moral do bem e do mal, ok? Sem Deus não existiria essa fonte moral. Porquê é que eu vou fazer o bem a alguém? Porquê é que eu vou Porquê é que eu vou fazer muitas vezes o bem a alguém e ser até desconsiderado ou até sofrer alguma coisa na minha carne para fazer o bem a alguém se Deus não for a minha fonte moral de tudo aquilo que eu faço? Não tem o mínimo sentido. Compreendem? Isto é o meu pensar, não é? Não tem o mínimo sentido. Se quiserem participar, também podem participar, não é? Mas se Deus não for a fonte moral, porquê é que a nossa consciência também nos acusa do bem ou nos acusa do mal, não é? Dá que pensar. Vejam lá em Provérbios 15.3, aqui sobre a árvore da ciência do bem e do mal. Os olhos do Senhor estão em todo o lugar, contemplando os maus e os bons. Ok? Então, sabemos que o mal é a ausência do bem. Ok? O que é que faz esse mal? É a separação de Deus, ou tudo aquilo que não tenha nada a ver com Deus. Porque Deus é bom. Nós sabemos que Deus é bom. E Ele não pode ser tentado pelo mal, pelo pecado. Mas sabemos que também Deus é soberano sobre todas as coisas, ok? Continuando o nosso texto. Gênesis 2, versículo 11. O rio Pison, versículo 10. E saía o rio do Éden para regar o jardim. O jardim do Éden, né? E saía o rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Ávila, onde há ouro.
Rio Pison, há suposições que figuram sendo o rio Indo na Índia. Ok? Aqui depois também fala de Ávila, estes locais aqui, fala do rio Pison, fala do Pison, um braço do rio do Éden, ok? Depois fala também que este braço, que é o Pison, o rio Pison, ok? É o que rodeia toda a terra da Ávila onde há ouro. Ávila diz respeito a um país arenoso, que produz ouro bom. Também produzia bedélio. Bedélio era uma resina de grande valor. Naquele tempo era conhecida pelos israelitas, ok? Essa resina bedélio era muito conhecida pelos israelitas, como está em Números 11:7. Números 11:7 que diz: E era o maná como semente de coentro e a sua cor como cor de bedélio. Vejam, a cor de bedélio, maná. Maná como semente de coentro e a sua cor como cor de bedélio. Interessante. Depois também fala o segundo braço, Gion, né? Pison. Depois fala Gion, este é o que rodeia toda a terra de Cush. Ok? Terceiro rio, Idkel. Idkel é o famoso rio Tigre, ok? O Idkel é o rio Tigre. É o rio Tigre. O rio Eufrates corre paralelo ao rio Tigre, com o qual se unia para irrigar o vale mesopotâmico, ok? Onde estava o jardim do Éden. O nome assírio do rio Eufrates era Puratu, mas no idioma persa era o Fratu, que serviu de base para a palavra grega Eufrates. Ok? Interessante, né? O nome assírio do rio Eufrates era Puratu, mas no idioma persa era o Fratu, que serviu de base para a palavra grega Eufrates. A palavra grega Eufrates com PH. Ok? Em vez do F era PH. Agora, do versículo 15 ao 17, a ordem que fixou limites. Adão tinha duas tarefas aqui, no Jardim do Éden. Quando Deus o colocou lá, quando Deus colocou Adão no Jardim do Éden, né? E diz que tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no Jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Este foi o primeiro trabalho na terra do homem, né? Do ser humano, né? Sabemos que Deus trabalhou 6 dias, descansou ao 7º, mas aqui o primeiro trabalho do homem na terra era lavrar e guardar a terra. Ok? É muito interessante. Este lavrar é lavrar, cultivar a terra. Ok? No versículo 16, Deus deixou claro a sua relação soberana com o homem. Ok? E a relação subordinada do homem com ele. Ele tem esse direito, porque Deus é o Criador e o homem é a criatura. Deus tem sim direito de fixar limites. Deus tem sim direito de estabelecer ordens. Ok? Deus tem direito de nos deixar mandamentos. Porquê? Porque Ele nos criou. Segundo o relato de Gênesis, nós vemos que Ele nos criou à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então Ele tem esse direito. E tudo aquilo que nós fazemos, ou em obediência ou em desobediência, traduz aquilo que vai ser a nossa relação com Ele. Ou seja, nós, ao desobedecermos a Deus, nós estamos contra Ele, nós estamos em pecado. Estamos em pecado. Logo, nós não estamos como que a viver o objetivo pelo qual nós fomos criados. Ok? Que é o objetivo básico e principal de relacionamento, de um relacionamento sem interferências com Deus. Ok? Um relacionamento sem o pecado, um relacionamento perfeito com Deus. E estarmos a cumprir a sua vontade, que é o lavrar e o guardar a terra. Ok? E nós sabemos que agora e hoje em dia nós só vamos ao Pai, nós só vamos a Deus através de Jesus Cristo. Então o próprio Deus que nos criou é o próprio Deus que também, Jeová Jiré, né? Que é o Deus que providenciou um cordeiro para a salvação. Para, através da fé nele, restabelecer essa comunhão que mais tarde nós vemos aqui em Gênesis tinha sido perdida porque entrou o pecado no mundo. Ok? Os irmãos, qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer contribuição, podem também deixar nos comentários, ok? Podem também deixar nos comentários que também eu vejo. Glórias a Deus. Então nós vamos aqui ver uma recapitulação daqui do capítulo, ok? Do 4 ao 17. Vemos as origens, Toldot, dos céus e da terra.
ok? Origens ou gerações, que no hebraico é toldot. O Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, diz no versículo 5, e ainda não havia homem para lavrar a terra, mas subia um vapor da terra e regava toda a face da terra. Muito interessante. Um vapor que subia da terra antes de chover. Do pó da terra, outro ponto interessante, do pó da terra foi formado o homem, por isso é que se diz que o homem diz, né? Do pó vim e para o pó vou. Nós somos pó. Todas as coisas que possamos alcançar em vida, não nos podemos esquecer disto. Nós somos pó, nós vamos passar, ok? E muitas vezes nós estamos focados com coisas muito superficiais e supérfluas, ok? Nós muitas vezes estamos focados com coisas superficiais e supérfluas que vão passar, ok? E é nesse sentido, porque nós somos criados para a eternidade. Isto é apenas uma passagem. Moisés diz no Salmo 90 que se alguém chega aos 70 anos e alguns pelo seu vigor que chegam a 80, o melhor deles é canseiro e enfado, ok? Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Tiago diz que a nossa vida é como uma neblina que passa. É como a erva que está no campo e depois passa, ok? Então nós temos que ter isto em mente, que é a nossa vida é uma passagem. E aplicando agora a mensagem, nós temos que fazer como Jesus falou em Mateus 6. Nós temos que ajuntar tesouros no céu, onde onde a traça e a ferrugem não consomem, onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ou o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Ok? Então nós temos que ajuntar tesouros no céu, com Ele. Glórias a Deus. Viver totalmente para Cristo. Ok? O Senhor Deus plantou o jardim do Éden da banda do Oriente e ali pôs o homem que tinha formado, neste caso Adão. O Senhor Deus criou as árvores. Quais foram as duas árvores que Deus criou? A árvore da vida e a árvore da ciência e do bem e do mal. Ok? Fala também do rio do Éden. Até falei do significado da árvore da vida. O que é a árvore da vida? Qual a representação que a árvore da vida tem na Bíblia? É falado no Apocalipse. É falado que aquele que vencer vai tomar do fruto da árvore da vida. O texto mostra também... O texto não mostra que Adão comeu da árvore da vida, ok? Não mostra, mas também o texto mostra de forma indireta que também que ele não comeu dela, ok? Apesar de não haver um versículo diretamente a dizer Adão não comeu da árvore da vida, mas nós vemos nos relatos a seguir, nos relatos que precedem a seguir, que há uma separação entre a árvore da vida e Adão, ok? Adão não podia entrar no Éden, ok? Então dá a entender, o texto dá a entender que não foi comida, ok? E é muito interessante porque também menciona, ok, aqui no 3.24, se virem em Gênesis 3.24, diz: e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. É interessante esta menção, ok, ele pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Dá a entender que ele não comeu antes dela, ok? Mesmo não tendo a proibição. Muito interessante. Eu até estava com alguns irmãos a discutir estes textos, mas é interessante, porque aqui no 16 e 17, no 2, Gênesis 2, 16 e 17, diz: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ok? Fala da árvore da ciência e do bem e do mal. Ok? Então, continuando. Fala do rio do Éden, fala dos 4 braços, que é o Pison, o Gion, ok? O rio Pison, que eu disse que era o rio Indo, provavelmente o rio Indo na Índia, ok? O Gion, Pison, Gion, Hiddekel e o Eufrates. Pison, Gion, Hiddekel e Eufrates. Pison, Gion, Hiddekel e Eufrates. Ok? E o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden e do 15 ao 17 nós vemos o propósito para o qual Deus colocou o homem no jardim do Éden, foi para o lavrar e guardar, e diz que ordenou o Senhor Deus deu uma ordem ao homem, dizendo: olha, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Para fechar, aplicações práticas. Atentemos aos mandamentos de Deus, ok? Aquilo que Deus diz não faças, ok?
atentemos aos mandamentos. Os irmãos não sei se conhecem o Sermão do Monte, o maior sermão registrado em que Jesus Cristo falou aos seus discípulos e que mostra verdadeiramente a cultura do reino, porque nós sabemos que pela força humana nós não cumprimos o Sermão do Monte. Tem que ser o Espírito Santo a nos ajudar. E aí o Sermão do Monte é o termómetro, se nós estamos no reino ou não. Agora, se nós temos uma mente carnal, quer fazer as coisas conforme a sua vontade, eu irrito mesmo, eu faço isto mesmo e tal, então nós temos que ver conforme o Sermão do Monte, ok? Diz, se te baterem numa face, dá outra. Aquele que te obriga a caminhar uma milha, vai com ele outra. Aquele que te pede a capa, tira a camisa também, ok? E a nossa natureza humana não está disposta a esses sacrifícios, ok? Somente uma mente regenerada, cuja comunhão com o Criador, com Deus, foi restabelecida. Obrigado por me terem escutado. Alguma coisa queiram também contribuir, também alguma falha que eu possa ter dito, alguma coisa que também possam não ter entendido ou eu não me tenha feito também, não me tenha feito entender, ou alguma coisa que tenha julgado errada, por favor, estão à vontade também de poderem contribuir com efeito nos comentários, está bem? Deus vos abençoe. Estamos juntos em Cristo Jesus. Um forte abraço.